Bom dia, turminha! Vamos dar início à nossa aula de Geografia. No caderno de atividades, vamos recapitular o nosso conteúdo, que já vimos. Então, capítulo 1, a tecnologia e a transformação das paisagens. No número 1, durante a visita à exposição ambiental, Massaro, Urbano e Ita ouviram do robô Tecno que a tecnologia facilita o trabalho humano, mas também altera o ambiente. Vamos ver se você entendeu a explicação do robô? Vamos observar agora as imagens abaixo e faça o que se pede. Então, já sabemos que as crianças estavam fazendo ali, um passeio, uma visita, a uma exposição. Então, vamos aqui. Identifique, na letra A, identifique quando houver as ações humanas que causam as alterações na paisagem presentes nas imagens. Então, vamos observar as imagens, para poder a gente estar respondendo. Então, primeiro vocês vão ter que identificar aí, quando tiver aí essas ações humanas. Então, temos aqui a primeira imagem. Na primeira imagem está escrito enchente, E tem alguma causa que é da ação humana nessa imagem? O que causa enchente? Primeiro, temos que lembrar que se a gente jogar lixo nas ruas, o que acontece? O bueiro entope e isso ocorre, a enchente, porque a água não tem para onde correr, certo? Então, na enchente, se a gente jogar lixo na rua, vai entupir os bueiros e isso daí é uma ação humana, não é verdade? E agora temos aqui a segunda imagem. É uma atividade vulcânica. É a ação do homem passar aí essas alterações? Não, E agora aqui, peixes mortos. Existe alguma ação do homem aí que pode causar essa alteração na paisagem? Sim, Contaminando os mares, não é verdade? Poluição aí dos rios. E temos a outra figura aqui, Essa figura significa uma erosão do solo. Isso daí é alguma ação humana ou é da própria natureza? A ação humana, gente? Que foi construção aí de estradas em morros. Não é verdade? Vocês estão vendo aí, Na letra B, está pedindo que pinte apenas os quadradinhos das imagens que mostram alterações causadas pelo ser humano. Então, quais foram? A enchente, Peixes mortos e a erosão do solo, certo? Então, vocês vão fazer isso, tá? E agora vamos para o número 2. Pense em sugestões para evitar ou diminuir os problemas causados pelas alterações humanas apresentadas na atividade 1, que foram as enchentes, peixes mortos, erosão do solo. Depois escreva as abaixo. Então, vocês colocarão aí algumas sugestões, tá? Isso daí é uma resposta pessoal de vocês. Tá? Mas podemos incluir aí, A gente pode evitar a enchente aí, fazendo o quê? Não jogando lixo na rua, Não pode jogar papelzinho de bala, não pode jogar copo descartável, copinho de Guaracamp, saquinho de biscoito. Não. Temos que nos conscientizar, Mas eu sei que a turma do terceiro ano ninguém faz isso, Muito bem. Então, aqui no número 3, observando as maquetes apresentadas pelo robô Tecno na exposição,
Ita e os amigos perceberam que um dos graves problemas ambientais provocados pela ação do ser humano é a erosão, né? Vendo ali naquela imagem, né, onde o solo, aconteceu aquilo ali, no solo, né? Ele foi devastado ali, né? Houve ali, ó, um desgaste no solo com que fez aquele buraco ali, né? Vamos ver o que você lembra a respeito desse assunto. Leia os itens a seguir e preencha a cruzadinha com a resposta para cada um deles. Então, aqui abaixo tem a cruzadinha e temos a letra A, B, C e D, né? Vamos aqui na letra A. Na letra A, processo que desagrega o solo, isto é, faz com que fique solto em grãos e acabe sendo levado pelo vento ou pela água, né? Foi o que aconteceu ali naquela imagem ali daquele solo. O que é? Aí vocês vão escrever aí na direção da letra A, tá? E agora aqui na letra B, recurso natural que se torna improdutivo por causa da erosão, que não é produtivo, né? Na verdade, o que é esse recurso? Na letra B, tá? E na letra C, suas ações aceleram a erosão. Quer dizer que fica mais rápido o processo, né? Onde ocorre a erosão. O que será essa letra C? Vocês vão escrever. Ou seja, é através da ação de quem, né? Que acelera aí a erosão. Então temos a letra D. Um dos elementos naturais causadores da erosão. O que é? E dando continuidade aqui, o número 4. Leia o texto sobre o desmatamento. A seguir, encontre no caça-palavras as palavras destacadas em negrito, né? Que são aquelas palavrinhas que estão destacadas, que estão mais escuras, tá? O desmatamento é uma das causas das diversas alterações ambientais que ocorrem no Brasil. Por causa dele, o solo pode ser degradado e sofrer erosão. E os animais e vegetais podem perder seu habitat natural, entre outros problemas, né, que ocorrem aí, né, com relação ao desmatamento. Há vários motivos pelos quais o ser humano desmata, como por exemplo, quando necessita de terras para desenvolver a agricultura, quando precisa abrir estradas, quando precisa construir prédios e casas, né? Então pensamos assim, o desmatamento é muito ruim. Sim, é muito ruim, mas às vezes é necessário para poder, né, atender aí às necessidades do ser humano, não é verdade? E agora aqui, ó, nesse caça-palavras, o que vamos fazer aqui? Vamos procurar aqui essas palavrinhas que estão em destaques, tá? Temos a palavrinha desmatamento, erosão, solo, agricultura, estradas e construir, tá? Na questão número 5, observe a imagem a seguir que o Urbano separou para você. Ajude-o a identificar de que modo a tecnologia usada é um benefício para a atividade do campo, né? Vocês estão vendo ali um maquinário ali, né? Uma máquina. E está fazendo um trabalho que poderia ser manual. Mas aí o que acontece? Com essa tecnologia, né? Ajuda muito, né? E o que eles estão fazendo ali? Ali é uma plantação de algodão. E aquela máquina ali, ela tá ajudando a colher o algodão. Muito interessante, né? Porque se fosse um trabalho manual, braçal, né, ia ser um pouquinho mais demorado. Mas com a máquina fica muito mais rápido, não é verdade? E agora vamos passar aqui para o capítulo 2. E nesse capítulo vamos falar um pouquinho sobre outras coisas, né? Vamos falar sobre as representações tridimensionais. Lembramos que
tridimensionais, a gente lembra de quê? De 3, né? Tridimensionais significa que uma representação significa que tem 3 dimensões, né? E quando falamos em bidimensionais? Quando tem 2 dimensões, certo? Então, vamos aqui no número 1. Masaru é muito inteligente e rapidamente percebeu o que é uma representação tridimensional. E eu sei que vocês também perceberam antes da tia falar, né? Ele organizou uma atividade para os colegas descobrirem o quanto aprenderam sobre esse tipo de representação. Vamos ver o que você também já aprendeu a respeito? Assinale apenas afirmações verdadeiras. Então, temos aqui as afirmações, né? Mas vamos ver se todas são verdadeiras. Será? Temos aqui a primeira, ó. As representações tridimensionais apresentam 2 dimensões, a altura e o comprimento. Tá certo isso? E a outra aqui? As representações tridimensionais apresentam 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Está correto? E temos a outra. As maquetes são representações tridimensionais? Vocês acham? Se vocês acham, vamos marcar. Os mapas são exemplos de representações tridimensionais? São também? E a última aqui, os croquis e os mapas são representações bidimensionais, né? Eles têm 2 dimensões? Aí vocês vão marcar aí as opções verdadeiras, tá? Na questão número 2, durante o passeio pela exposição, Masaru e Urbano viram um computador que transforma imagens bidimensionais em tridimensionais. Olha que legal! Uma delas era do Parque da Independência, lá em São Paulo. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, temos a imagem A, né? E temos a imagem B. Lembre-se que vista aérea oblíqua, que é de cima e de lado, e vista aérea vertical, que é somente de cima, é uma vista de cima, certo? É como se a gente estivesse lá no prédio, lá no último andar e olhasse para baixo, né? Aí vocês estariam vendo aí, ó, uma área vertical, uma vista aérea vertical, tá? E agora, observando aquelas 2 imagens, da letra A e da letra B, vamos responder. Na letra A, de que ponto de vista cada imagem foi obtida? Escreva sua resposta no espaço indicado. Na letra A, foi o quê? Foi um ponto de vista oblíquo ou foi um ponto de vista vertical? E na letra B, na imagem B, quer dizer, foi um ponto de vista oblíquo ou foi um ponto de vista vertical? Aí vocês vão responder, tá? De que forma foi visto aquela área ali, tá? E na letra B, qual desses 2 pontos de vista é mais indicado para representações tridimensionais? E por quê? Sabemos que é o ponto de vista oblíquo, né? Porque ele permite aí a gente observar as 3 dimensões. E na questão número 3, Otávio recebeu uma tarefa de casa e precisa de sua ajuda. Observe as imagens a seguir e indique. Tia ia falar explique, mole, mas é indique. Vamos aqui. Qual delas é bidimensional e qual é tridimensional? Escrevendo nos retângulos abaixo. Então, temos aqui a primeira figura, que parece uma caixa, né? É uma caixa de papelão fechada, né? E a outra figura parece que é um desenho, né? Uma folha de desenho ou um quadro de desenho, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever ali embaixo qual delas é bidimensional. Qual é que é bidimensional que só tem 2 dimensões?
que vocês acham? E qual é a tridimensional? As dimensões de cada uma, desenhando setas e escrevendo seus nomes. Quer dizer que na tridimensional temos largura, altura e comprimento. Cuidado para vocês não se confundirem, tá? O comprimento com a largura, tá? É como se a gente estivesse vendo um retângulo, vamos supor assim. Mas que nesse retângulo ele tenha também mais uma dimensão, né? Que no caso é a altura, o comprimento e teria mais uma dimensão, que seria a largura, né? Então, isso daí é que diferencia uma figura, né? Uma imagem bidimensional para tridimensional, tá? Então, na bidimensional, só temos o quê? A altura e o comprimento, né? Como se a gente tivesse aqui um quadro ou uma folha do seu livro, né? Se vocês observarem, tem a altura, é quando a gente sobe, né? E temos aqui o comprimento. Vimos que a folha é comprida, né? Na questão número 4, o Urbano tem um desafio para você. Desenhar uma figura geométrica tridimensional. Qual você desenharia? Então, aí, aqui nesse espaço, vocês farão aí um desenho, tá? Pode ser o quê? Tridimensional, com 3 dimensões? Pode ser um cubo, né? Pode ser um paralelepípedo também. Ou uma pirâmide. Vocês já pensaram numa pirâmide? Ela é tridimensional, vocês sabiam? E agora aqui no número 5. Massaro sabe que maquete e mapa são representações diferentes, mas ele quer ver se você também sabe. Observe as formas de representação a seguir e indique 2 características de cada uma. Então, sabemos que a primeira figura é uma maquete, né? E sabemos também que a segunda é mapa, né? E quais são as características de cada uma aí? Vocês podem colocar aí, ó, as características que temos. O ponto de vista, né? Se é oblíquo ou se é vertical. Vocês podem colocar se são quantas dimensões, né? Se são com muitos ou poucos detalhes. Vocês podem colocar aí essas características, tá? E já aqui no exercício 6, observe o croquis que o Urbano fez para uma atividade da escola. Vocês lembram, né? Mais ou menos o que é o croquis, né? É igual uma planta, né? Alguma coisa no papel, não é verdade? Crie a legenda para representar os elementos que fazem parte dele. Então, temos aqui ao lado, onde está escrito legenda, e vocês vão escrever, né? Isso daí é pessoal, tá? Vocês podem representar aí, ó, com símbolos. Vocês podem representar, temos aqui, ó, os símbolos. Vocês podem usar a casa, a igreja, né? Porque tem bastante casas. Tem uma igrejinha lá em cima. Tem farmácia, né? Tem banco de praça. E agora vamos para a unidade 6. Vamos falar um pouquinho sobre a água, a importância da água, né? Como é importante a utilização da água, né? Para nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, né? Temos aí, ó, ontem mesmo faltou água. Faltou água aí na sua casa? Aqui, para mim, faltou. E não é uma necessidade bem grande, né? Se a gente não guarda água, se a gente não separa aí alguns recipientes com água, como seria o nosso dia a dia, né? Seria um pouco difícil, né? Imagina se não tivéssemos água dia nenhum. Vamos aqui, ó.
Número 1. Após explicar para Anita a questão da água, o senhor Roberto propôs um desafio à menina. Ela deveria completar as frases sobre as estações de tratamento de esgoto, né? Que é aquela sigla ETE, né? De acordo com as palavras do quadro a seguir, mostre que você também sabe fazer isso. Então, temos aqui as palavrinhas: limpar, esgoto, reutilizar, poluição e preservação. Então, vamos completar aqui, letra A. Como ficaria? As estações de tratamento de esgoto são importantes para reduzir ao que das águas? A poluição, né? Então, ficaria: as estações de tratamento de esgoto são importantes para reduzir a poluição das águas. E na letra B? As estações de tratamento de esgoto contribuem para o que das águas? Aí vocês vão completar. E agora na letra C. Toda a água que utilizamos em nosso dia a dia acaba indo para onde? E aqui na letra D, é possível limpar pontinho, pontinho, a água que consumimos em nosso dia a dia. Vocês vão completar também. A tia completou um e vocês vão completar o outro. O número 2. A mãe de Marina perguntou a ela o que mais a impressionou em sua visita à estação de tratamento de efluentes, né? A menina, então, fez um desenho e entregou-lhe. Que tal você também fazer um desenho? Eu sei que vocês gostam, né? No quadro abaixo, vocês vão fazer um desenho, tá? Do que você mais gostou de aprender sobre a estação de tratamento da água, tá? E vamos para o número 3. Número 3. Ao ver o desenho elaborado pela filha, a dona Isabel pediu a ela que explicasse por que o havia escolhido. Explique você também por que você escolheu o desenho feito na atividade 2. Resposta pessoal, tá? E aqui o número 4. No dia seguinte ao passeio, a professora Fernanda conversou com os alunos sobre os usos da água na cidade e então apresentou uma cruzadinha para as crianças preencherem. Vamos preencher uma também? Para isso, leia os itens a seguir. Complete os espaços em branco com a resposta de cada um e preencha, por fim, a cruzadinha. Então, primeiro, vamos preencher aqui, vamos completar, para depois fazer a cruzadinha, tá? Na letra A, apesar da importância da água nas cidades, ela é muito... O que acontece? Há aí um desperdício, né? Então, a água ela é muito desperdiçada. E na letra B, o serviço de... pontinho, pontinho básico, não está presente em todo o Brasil. É verdade, né? Então, temos aqui a letra C. A água que chega até a nossa casa deve ser o quê? Deve ser suja? Letra D. Nem todas as pessoas têm acesso à água tratada e... pontinho, pontinho. E a letra E. A coleta de... é essencial para melhorar a pontinho, pontinho de vida das pessoas. Aí vocês vão completar aí também, tá? E logo após farão aí essa cruzadinha, colocando a resposta aí da letra A na direção da letra A, que sabemos que é desperdiçada, e as demais, letra B, C, D e E, né? E agora aqui no número 5, elabore um desenho representando o caminho da água até a sua casa. Aí vocês farão esse desenho aqui nesse espaço. E o número 6, dê alguns exemplos de uso da água que foi tratada na estação de tratamento de efluentes, já que ela não é própria para o consumo humano, né? Ela passou ali só por tratamento. E para terminar, temos aqui o número 7.
Durante sua visita à estação de tratamento de efluentes, as crianças compreenderam que grande parte do esgoto produzido pelas pessoas é despejada em rios e mares. Letra A. Qual é o resultado do despejo do esgoto nos rios e mares? O que causa aí, né? Letra B. O que podemos fazer para melhorar essa situação? Pense aí, se você fosse responsável por essa área aí, o que você faria para melhorar a situação aí de poluição, né, dos mares e rios? Eu criaria um programa de esgotamento sanitário para que isso fosse reduzido, né, ao menos, né? Eu faria isso. E você? Então, meus amores, a tia vai ficando por aqui e até a próxima aula. Bom fim de semana! Um beijo!